Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu sou Admar Almeida Bernardes e aqui estou para apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Tema de hoje: a pobreza. Explica Martins Peralva no livro O Pensamento de Emmanuel. Não sendo limitado o número das existências corporais, o espírito virá ao plano físico quantas vezes se fizerem necessárias, dando de cada vez um passo para diante na senda do progresso. Uma das provas mais difíceis é a da pobreza, quanto o é a da riqueza. Na primeira, pode sofrer o espírito a tentação da revolta. Na segunda, a do abuso dos bens da vida, depurando-lhe os augustos objetivos. Podemos dizer que 3 seriam as causas gerais que levam o homem ao estado de pobreza aqui na Terra: prova espontaneamente solicitada, resgates expiatórios, efeitos do próprio livre-arbítrio após a reencarnação. Espíritos realmente evoluídos ou simplesmente esclarecidos sobre a lei de causa e efeito podem solicitar a prova da pobreza como oportunidade para o acrisolamento de qualidades ou a realização de tarefas. Algumas vezes, o mau uso da riqueza em precedentes existências leva o espírito a pedir condição oposta com o que espera ressarcir abusos cometidos e pôr-se a salvo de novas tentações para as quais não se sinta convenientemente forte. As provas solicitadas resultam de méritos do espírito, que pode inclusive escolher ambiente social e grupo familiar para neles realizar a experiência de que se julga necessitado. Quando não há de sua parte qualquer mérito, a lei dos resgates compulsórios funciona, levando-o à expiação de faltas que ficaram no livro da vida, as quais lhe acompanham o quadro de necessidades. O livre-arbítrio do homem pode levá-lo à pobreza sem que se avoquem precedentes espirituais, causas ligadas ao pretérito. Falta de estímulo para as lutas humanas pode conduzi-lo à miséria. Preguiça ou irresponsabilidades são fatores que fatalmente o conduzirão à dificuldade material. Desapreço aos bens da natureza, que florescem exuberante por toda parte, pode ser o responsável pelos insucessos humanos. Leon Denis, que viveu na pobreza, foi um notável espírita, autodidata que se preparou em silêncio, na obscuridade e na pobreza material, para surgir subitamente no cenário intelectual e impor-se como conferencista e escritor de renome, tornando-se figura exponencial no campo da divulgação doutrinária do espiritismo. Denis jamais cursou uma academia oficial, entretanto, formou-se na escola prática da vida, na qual a dor própria e alheia, o trabalho mal retribuído, as privações heróicas ensinaram a verdadeira sabedoria. Por isso dizia sempre: os que não conhecem dessas lições ignoram sempre um dos mais comoventes lados da vida. Com o concurso de sua inteligência invulgar, furtar-se-ia à pobreza, mas ele preferiu viver nela, pois em sua opinião era difícil acumular egoisticamente para si aquilo que ele recebia para repartir com os seus semelhantes. Sobre a pobreza, diz Leon Denis no livro Depois da Morte: o papel dos humildes é o mais meritório. São eles que suportam todo o peso da civilização. É do seu trabalho que vive e se alimenta a humanidade. O pobre deve ser sagrado para todos, pois foi pobre que Jesus quis nascer e morrer. Foi a pobreza que escolheram Francisco de Assis, Miguel Ângelo, Vicente de Paula e tantos nobres espíritos que viveram nesse mundo. Eles sabem que o trabalho, as privações, o sofrimento desenvolve as forças viris da alma, enquanto que a prosperidade as diminui. No desapego das coisas humanas,
Uns encontram a santificação, outros a potência que faz o gênio. A pobreza nos ensina a nos compadecermos dos males dos outros, fazendo-nos melhor compreendê-los. Ela nos une a todos aqueles que sofrem, valoriza 1000 coisas indiferentes para os que são felizes. Não invejemos os ricos, cujo esplendor aparente esconde tantas misérias morais. Não nos esqueçamos de que, sob o cilício da pobreza, escondem-se as virtudes mais sublimes, a abnegação, o espírito de sacrifício. Não nos esqueçamos também de que é pelos labores e o sangue, pela imolação contínua dos pequenos, que as sociedades vivem, defendem-se e renovam-se. Por fim, diz Emmanuel, ser grande à frente dos homens é sempre fácil. A astúcia consegue semelhante fantasia sem qualquer obstáculo, mas ser pequenino diante das criaturas, para servirmos realmente aos interesses do Senhor, junto da humanidade, é trabalho de raros. Bem-aventurada será sempre a pobreza que sabe se enriquecer de luz para a imortalidade, porque o rico ocioso da terra é o indigente da vida mais alta e o pobre esclarecido do mundo é o espírito enobrecido das estrelas superiores, que será aproveitado na extensão da obra de Deus. Ouçamos agora uma mensagem de um momento espírita produzida pela Federação Espírita do Paraná. A rápida passagem. Conta-se que no século passado um turista americano foi à cidade do Cairo, no Egito. Seu objetivo era visitar um famoso rabino. O turista ficou surpreso ao ver que o rabino morava num quarto simples, cheio de livros. As únicas peças de mobília eram uma mesa e um banco. "Onde estão os seus móveis?" perguntou o turista. E o rabino, bem depressa, perguntou também: "Onde estão os seus?" "Os meus?" disse o turista. "Mas eu estou aqui de passagem." "Eu também", falou o rabino. "A vida na terra é somente uma passagem. No entanto, vivemos como se fôssemos ficar aqui eternamente. A grande preocupação é amontoar coisas. São casas na cidade, na praia, no campo, no exterior. Vários carros de cores, marcas e potências diferentes, para ocasiões diversas. Inúmeras roupas, dezenas de calçados, prédios, terreno e joias. Quanto mais se possui, mais se deseja. Justo que o homem anseie pela casa confortável, vestimenta adequada à estação, boa alimentação. Tudo isto faz parte da vida material. São coisas necessárias para nos manter e podermos gozar de relativa segurança. Entretanto, por que juntar tantas coisas utilizando um tempo enorme em trabalho constante, sem nos preocuparmos com a vida do espírito? De um modo geral, afirmamos que não temos tempo para orar, para ler e estudar a respeito do mundo espiritual, do porquê nascemos e vivemos. Nossa preocupação é exclusivamente no campo profissional, para ter sucesso, ganhar sempre mais. Esta maneira de pensar é tão forte em nós, que ao auxiliarmos nossos filhos a se decidirem por esta ou aquela profissão, costumeiramente sugerimos que eles escolham a mais rendosa, aquela profissão que num tempo muito curto trará excelente retorno. Preocupamo-nos com as notas da escola, com o seu desempenho nos esportes, nas artes. Tudo muito correto. Mas e quanto ao espírito? Quando teremos tempo para lhes falar de Deus, da alma, de Jesus, da lei de amor? Quando nós mesmos teremos tempo para frequentar um templo religioso, para juntar tesouros espirituais trabalhando as virtudes em nós? Lembremos que a vida no corpo é uma passagem apenas. Vivamos bem, mas de forma sábia. Também cultivemos as coisas do espírito, preparando a nossa vida para além da tumba. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Obrigado a todos que nos ouviram, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.